Shabbat Shalom. O tema da mensagem deste Shabbat é: prepare-se para um encontro com Deus, ou prepare-se para um encontro com o Eterno. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez e peço a Ti que fale conosco. Peço ao Senhor que ministre as nossas vidas, nos dê ouvidos para ouvirmos com boa vontade, no nome de Yeshua, sermos ministrados, termos uma mudança de vida, Pai. Coloco a seriedade desta ministração. Toda ministração carrega consigo segredos, princípios, mas algumas, Pai, elas trazem novas revelações, trazem conceitos novos. Tantas vezes o Senhor repassa conosco conceitos porque nós ainda não aprendemos, e outras vezes o Senhor nos dá conceitos que estavam nas Escrituras, não são novos para Ti, Pai, mas para nós são. Nos ajuda no nome de Yeshua HaMashiach a entendermos, capacita o Teu servo. Eu não posso nada sem Ti, nada. A glória é Tua, Senhor. A glória é Tua, é o Senhor que tem nos capacitado para chegarmos até aqui. Ministra as nossas vidas, fala conosco. No nome de Yeshua HaMashiach é o que eu lhe peço. Que assim seja. Prepare-se para um encontro com Deus. O Parashá dessa semana trata de muitos temas, dos quais alguns são complexos e, em relação à sociedade atual, seriam até contraditórios. Se analisarmos a Torá sob a ótica do homem de hoje, do homem contemporâneo, não convertido, nós julgaríamos a Torá como antiquada, como estão fazendo nos dias de hoje. Muitos hoje desejam alterar as Escrituras, alterar o que está escrito, criar uma nova versão da Bíblia, como chamam. Dizem que os códigos de conduta registrados na Torá não possuem fundamento para os dias de hoje, ou são impróprios. Nós vivemos um fenômeno também da Bíblia, dentro da Bíblia. Isso aqui, dentro da Bíblia, nós temos estes livros aqui, estes textos, e o restante nós descartamos, e que tudo precisa ser selecionado ou ser atualizado, refeito. O homem está tomando esta, entre aspas, autoridade. Nós vivemos um tempo como este, e eu acredito que nunca houve um tempo como este, nesse sentido de quererem abertamente alterar a palavra do Senhor, corromper abertamente a palavra do Eterno. Isso já ocorria antes, mas era tudo muito velado, o conhecimento era muito restrito ali para uma classe, mas hoje se fala abertamente sobre isso, sobre coisas que não se falavam antes, e uma delas é: vamos alterar as Escrituras ou vamos atualizar, como aconteceu um tempo atrás. Aliás, dizem que a inteligência artificial vai fazer essas correções para o homem, vão terceirizar para as máquinas, para que elas atualizem a Bíblia, as Escrituras, de acordo com o que elas pensam ser útil para a humanidade, de acordo com que o homem, a autoridade que o homem concedeu para as máquinas nos estudarem, nos analisarem, e aí vão criar uma Bíblia de acordo com aquilo que a IA, a inteligência artificial, acredita ser o mais correto. Cada vez mais o homem tem entregado para as máquinas o seu futuro. Pesquisadores de engenharia e ciência da computação, que são cristãos, uniram-se para construir ferramentas de inteligência artificial que possam facilitar a tradução da Bíblia para outros idiomas. Durante uma entrevista realizada em Portugal, um entrevistador perguntou a um historiador que é ateu sobre qual a opinião dele sobre as oportunidades e desafios gerados pela inteligência artificial. E eu achei interessante a resposta, porque é uma pessoa que não acredita no Eterno. E ele disse assim: a inteligência artificial é a primeira tecnologia capaz de criar novas ideias. A máquina de impressão, o rádio, a televisão transmitiam, espalhavam ideias criadas pelo cérebro humano, pela mente humana. Eles não podiam criar uma ideia nova. Gutenberg imprimiu a Bíblia em meados do século XV. A máquina de impressão imprimiu o número de Bíblias que Gutenberg a mandou imprimir.
Mas a máquina não criou uma única página nova. A máquina não tinha ideias próprias sobre a Bíblia, se é boa ou má, como interpretar isto ou aquilo. A inteligência artificial consegue criar ideias novas, consegue até escrever uma nova Bíblia. Ao longo da história, as religiões sonharam com um livro escrito por uma inteligência sobre-humana, por uma entidade não humana. Todas as religiões afirmam que os livros das outras religiões foram escritos por os humanos, mas não o livro deles. O deles veio de uma inteligência sobre-humana. E dentro de poucos anos podem ter religiões que estão de fato corretas. Pense em uma religião cujo livro é escrito por uma IA, por uma inteligência artificial. Isso pode ser uma realidade daqui a poucos anos. Vamos parar a fala dele aqui. Irmãos, eu creio que isso será possível muito em breve. Já convivemos com máquinas de modo pacífico e pensamos que nós somos livres e independentes, mas a verdade é que hoje, se faltar energia por alguns dias, o mundo entra em colapso. Se faltar internet, o mundo colapsa. Hoje o termo servidão, escravidão, em muitos aspectos, mudou para emprego ou função. Assim como mudou o nome e aspecto de servir. E a sociedade se orgulha disto. Se orgulha dos muitos avanços tecnológicos, mas está longe de ser considerada livre. Hoje, se nós tivéssemos uma situação como uma viagem no tempo, onde a casa de Israel pudesse observar as nossas leis, o povo de Israel do tempo de Moshe pudesse observar as leis que regem a nossa sociedade, que nós acreditamos ser a verdade, eu acredito que eles se escandalizariam muito com o que é feito nos nossos dias. E nós temos de ter noção disso, do contrário, nós estaremos dentro de um cárcere social, lendo sobre as leis da Torá e nos escandalizando, quando nós muitas vezes já estamos presos e escravizados pelo sistema que rege o mundo hoje. Porque para nós, irmãos, o mal ele age da seguinte forma: ele coloca dúvidas em nós sobre o que nós lemos nas Escrituras, mas nós não contestamos aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e a estrutura social que nós obedecemos, como nós vivemos hoje. Mas é mais simples para o homem contestar o que está nas Escrituras, o que está na palavra do Eterno. Nós não entendemos os mandamentos e somos tentados a julgar o autor da Torá. Mas nos nossos dias, a destruição de toda a humanidade do planeta está muito bem regulamentada, bem descrita. É só observar aonde nós chegamos com a nossa evolução social. Eu quero ler mais um último trecho dessa entrevista, que tratou sobre a inteligência artificial. E foi feita a pergunta assim para o historiador: qual que é o quadro da humanidade em 2023? E ele respondeu o seguinte: atualmente somos praticamente deuses no que se diz respeito à destruição e criação. Temos o poder de criar novas formas de vida, mas também de destruir a maior parte da vida na Terra, incluindo nós mesmos. Enfrentamos dois grandes desafios: a ameaça do colapso ecológico e a ameaça da disrupção tecnológica. Estamos criando ferramentas extremamente poderosas, como a inteligência artificial, que pode minar a civilização humana. O homem está fazendo isso. E sabe que está fazendo isso. Declara abertamente que está fazendo isso, para todo mundo ouvir. Continuando. E o pior seja que, em vez de nos unirmos para enfrentarmos esses desafios comuns à nossa espécie, estamos cada vez mais divididos, lutando uns contra os outros. Talvez a pergunta mais importante a fazer sobre os humanos seja: se somos tão inteligentes, por que fazemos tanta coisa estúpida? Chamamos a nossa espécie de Homo sapiens, de homens sábios. No entanto, estamos envolvidos em tantas atividades autodestrutivas e aparentemente não conseguimos parar. Fecha aspas, vou parar aqui a fala. Hoje nós vivemos em uma sociedade contraditória e queremos dizer que as Escrituras se contradizem. Meditem comigo. Nós temos leis que apoiam a nossa destruição,
Mas muitas vezes nos concentramos, como na Parashá Mishpatim, em textos e pensamos, puxa, isso aqui é tão difícil de entender, não acho que isso aqui está certo. E hoje nós vivemos em um sistema que está se autodestruindo. E muitas vezes nós aceitamos tudo isso. Nós não meditamos nisto. E pensamos que o Eterno, de alguma forma, quis trazer algum prejuízo para nós. E eu acredito de verdade que Israel ficaria pasmo se lesse sobre a nossa época. Ao ler sobre pessoas que ficam endividadas pelo resto da vida. Irmãos, no ano de Shemitah, as pessoas eram liberadas das suas dívidas. Aí eles leem, como que vai ser o futuro? Nós vamos evoluir? Então, no futuro as pessoas ficam endividadas o resto da vida. Morrem endividadas. Como assim? Mas não tem Shemitah? Não tem. A dívida renova. Entendi, mas e os servos? Os servos, eles têm um dia para descansar? Não. Nem servo, nem animal, nem peregrino, nem serva, nem filho, nem filha. E usam os textos de Levítico, de Números, para escravizar pessoas. Fazerem elas trabalhar todos os dias, como usaram e usam até hoje. Irmãos, o Shabat é até para os animais. É para todos. O dia de descanso é para todos. E a sociedade atual aplica isso? Você acha que os animais para baixo estão descansando no Shabat? Imagina o povo de Israel naquela época lendo do que é feito hoje. Talvez eles parariam de reclamar da vida que eles tinham. O povo de Israel ficaria escandalizado ao saber da nossa legislação atual com uma aparência de avanço social. No tempo do povo de Israel, o ladrão, ele tinha que pagar pelo que ele roubou. Hoje ele fica preso. Ele tinha que pagar, não tem dinheiro. Então tá bom, então você se vende como empregado, como servo, até você pagar a sua dívida. Hoje ele fica preso. E a pessoa que perdeu os bens, o governo devolve? Devolve o carro que sumiu? Ah não, mas pegou o bandido. Ele vai preso. Se nós não fizermos um seguro, acabou. Acabou. Ah, mas eu trabalhei tanto para conseguir aquele carro. Você vai ter que trabalhar tudo de novo para conseguir o carro. Então vou fazer uma dívida. Não vai ser libertado no 7º ano. Irmãos, nós reclamamos do que está nas escrituras. Como isso é absurdo que está escrito aqui. Tem certeza disso? Nós vivemos em um tempo de escravidão. O aborto foi legalizado em muitos lugares, onde interromper a vida é um ato de misericórdia. E aí nós lemos na palavra quando uma pessoa entregava a filha para alguém, vendia a filha para que ela fosse cuidada por outra pessoa e falava, isso aqui é um absurdo. Melhor matar. Não é? É o que faz hoje. Ah não vou poder criar meu filho. Então eu vou abortar, vou matar ele. Ah, cara, é polêmico, mas eu leio as escrituras. A gente lê as escrituras, não, isso aqui é polêmico. Mas olha para o mundo de hoje, para o sistema que nós vivemos hoje. Nossa lei mudou o conceito de família. O que é família na sociedade de hoje? Tem coisa que não dá nem para falar. O que é família, segundo as escrituras? Não é o pai, a mãe, os filhos, não é? Aí tem os parentes, primos, tios. O que é família hoje, irmãos? Medita aí. Não preciso falar, medita. O que a sociedade moderna, evoluída, sociedade evoluída, considera como família hoje? Imagina Moshe conhecendo o nosso tempo. O que nós comemos. Vem cá, Moshe, deixa eu te mostrar como é feito o nosso alimento. Você vai se admirar com a evolução da humanidade. O avanço tecnológico, conhece essa palavra? Tecnológico? Que nós conseguimos
para alimentar a população. Olha como são produzidas as nossas carnes, como é abatido os animais. O que eles comem, como são produzidos ali os ovos, os derivados de leite. Olha as nossas vaquinhas, como são bem tratadas. Olha, Moshe, eu vou além, olha os nossos vegetais. E aí Moshe vendo tudo aquilo. Imagina Kefa que quando o Eterno revelou para ele a respeito das nações que ele tinha purificado, foi mostrado ali animais impróprios para consumo. Ele falou: Senhor, eu nunca comi algo desse tipo, algo impuro. Nunca fiz isso, algo imundo, nunca passou pela minha boca. E ele observando como o que usam para manter as pestes, as ervas daninhas longe das plantações, o que usam para manter os fungos, os insetos, os fungicidas, pesticidas, inseticidas. Eles vendo tudo isso. Ó, tá vendo aqui? Eu vou pegar a embalagem do inseticida, eu vou te mostrar o que é colocado ali, e depois vai para nossa mesa. Eu vou mostrar mais, vou mostrar como é feito um tipo de alimento que se chama transgênico. Mas fala que não pode misturar a espécie, como assim? E natural, tá certo isso? Irmãos, é a sociedade de hoje, que é tão mais evoluída do que a sociedade do tempo de Moshe, do tempo dos discípulos. Hoje, com a contaminação do solo, do ar, da água, hoje nós temos até uma lei de nível de contaminação aceitável para a água que nós bebemos. Irmãos, imagina os israelitas lendo tudo isso. Eles bebiam água da rocha. Como hoje nós podemos viver em uma sociedade como esta e ainda contestarmos o Eterno e o que Ele quer para as nossas vidas? Como? Não tem como comparar. Eu ia pedir para colocar na balança, mas não tem como. Então um texto como Shemot 23, versículo 25, que está na paraxá dessa semana: servireis ao Eterno vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Nós temos de tomar posse desse texto, para que o Eterno abençoe o nosso alimento, a nossa água, e retire de nós a enfermidade. Sabendo da nossa realidade, temos que tomar posse dessas promessas, e nós não podemos declarar viver em uma sociedade livre. Por isso, quando Yeshua veio à terra, está escrito que ele se tornou servo como os homens são. Porque nós não vivemos em uma sociedade livre. O único modo, irmãos, de sermos libertos desta escravidão que assola toda a terra é nos encontrarmos com o Eterno. É termos um encontro com o Senhor. Foi justamente assim com os nossos ancestrais, que se encontraram com Hashem, foram atraídos por Ele, para Ele e assim serem libertos. Nós temos clamado para ver em nosso tempo um avivamento, e vermos no nosso tempo como, algo como a fala de Moshe e Aaron em Shemot capítulo 5, versículo 3, quando eles foram até o faraó, eles disseram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Ali começou a libertação deles. Ali começou a libertação de um sistema corrompido. Eu creio que experimentaremos este encontro, porque o Deus dos hebreus também foi ao encontro dos nossos pais, mas que no nome de Yeshua HaMashiach, quando Ele vier ao nosso encontro, que Ele não venha com ira, estejamos preparados para que Ele venha com misericórdia. Nós precisamos nos converter para nos encontrar com o Eterno. No próprio texto ali de Shemot capítulo 5, versículo 3, vou ler o versículo inteiro. Eles prosseguiram: Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência e com espada. O Eterno pode vir sobre as nossas vidas, mas nós precisamos estar preparados. Arrependimento. Irmãos, olha, nós não estamos de alguma forma dando algo em troca para que o Eterno venha com misericórdia. O que Ele deseja é arrependimento, abandono do mal. Imagina você trazer alguém, o que a pessoa exige: primeiro você tem que mudar a tua vida, se arrepender.
se abrir para que eu mude o seu futuro, mude o seu presente. Algo que nós não podemos ignorar dentro deste tempo onde o Eterno vem sobre as nossas vidas, como tenho clamado, é um fenômeno que ocorreu no tempo do Egito, quando o povo de Israel foi liberto ali da escravidão. Ocorreu também quando o Mashiach Yeshua veio para libertar, para salvar o povo, que é a morte de crianças. O Eterno tem nos falado nesses últimos dias, já acredito meses, sobre a necessidade de nós guardarmos nossas crianças em oração, pois o tempo da libertação vem com muita perseguição sobre as crianças. Foi assim no Egito, logo antes do Eterno agir pelo povo de Israel, o faraó determinou que as crianças fossem lançadas, os meninos fossem lançados no rio Nilo. E também, quando Mashiach nasceu para libertar o povo, Herodes mandou que todas as crianças, todos os meninos com menos de 2 anos fossem mortos. Isso aconteceu. E nós não podemos fazer como o povo de Israel fez, que depois de acontecer, já eram escravos, depois das crianças morrerem, passou-se muitos dias, morreu aquele rei do Egito, eles passaram a clamar. Nós temos de guardar as nossas crianças desde já, porque o Eterno é poderoso para proteger. Assim como ele protegeu Moshe, como protegeu Yeshua, nós temos desde já nos levantar. Se nós desejamos um encontro com o Senhor, nós precisamos nos levantar em oração pelas nossas crianças, porque o mal, ele persegue e ataca os nossos filhos, as nossas filhas, herança do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho, porque eu creio que o Eterno tem feito milagres no nosso meio. Eu quero compartilhar o que aconteceu com a vida de uma criança, com a vida do Theo, porque esse ministério orou e nós nos unimos para interceder. Irmãos, e eu creio muito que o Eterno pode fazer milagres na vida de pessoas que muitas vezes nem congregam conosco, como é no caso do Theo. Essa família não congrega conosco, congrega em outro ministério, mas nós nos levantamos para orar. Nós nos levantamos. Você pode orar por parentes, por pessoas que você ama, e o Eterno pode mudar a história. Eu tenho certeza que do lado de lá também muitas pessoas estavam orando por ele. Nós temos de nos unir em oração. O Theo, ele nasceu em 2022 e com 6 meses de vida ele ficou doente. Começou a ter muita dificuldade para respirar. Isso foi aumentando com o passar do tempo. Começou com uma dificuldade leve e de repente enquanto ele respirava, eles escutavam um assovio na respiração dele, e aí ia ao médico, eles não descobriam o que era, pensavam que era uma pneumonia, alguma coisa do tipo. E depois de muitos exames, eles viram ali uma mancha no pulmão deles, foram analisar com mais precisão, com mais cautela, tudo que estava acontecendo ali, e eles descobriram que havia um tumor obstruindo a passagem de ar pela traqueia. E por isso que ele estava com aquela dificuldade de respirar, fazendo até barulho enquanto ele respirava. E nós começamos a orar por cura, começamos a orar para que o Eterno pudesse intervir sobre a vida dessa criança. E eles precisavam realizar um procedimento de biópsia. E quando eles foram fazer a biópsia, eles perceberam que o tumor estava solto dentro do corpo dele. Então eles aproveitaram aquele procedimento para tirar o tumor de lá. Ao invés de fazer só a biópsia, eles arrancaram o tumor e ali foram tirados junto 9 linfonodos, onde 7 já estavam com metástase, já estava se espalhando, e o tumor foi classificado como maligno. Após aquela cirurgia, que o corpo dele ficou limpo, nós continuamos orando, e após alguns meses ele teve febre e ele foi para o hospital. Fizeram novos exames e haviam novos tumores no corpo dele. Os que tinham os tumores daquele momento, os novos que apareceram, eles não poderiam ser removidos. Os médicos foram muito enfáticos com isso. Eles falaram: olha, é o seguinte, nós não podemos tirar esses tumores do hotel, porque é 100% de chance de sequela. Ele, no menor dos casos, ele vai ficar rouco, ou ele vai perder completamente a voz. E no pior dos casos, ele não vai mais respirar sozinho, ele vai precisar de máquina para respirar o resto da vida dele. Então nós não podemos mexer nisso. É 100% de chance dele ficar
com alguma sequela no corpo dele. E nós orando, nós continuávamos a lutar pela vida dele. Compartilhava com os irmãos aqui a necessidade de oração pela vida dele. Os pais ali passando por muitas lutas, tiveram que deixar tudo, né? Porque como ia cuidar da criança, como é que ia levar no hospital do câncer? E então tiveram que terceirizar os trabalhos. Praticamente a empresa deles se pagava os funcionários, pagava o equipamento, mas eles não tinham mais salários. E os pais passaram a viver de ofertas, de milagre. De milagre. Eu perguntei, mas como que vocês estão vivendo? Ele falou, olha, chega para nós ofertas. A gente vive de milagre, porque a nossa empresa não paga mais a gente. Paga só os funcionários que nós deixamos para lá, para a empresa não falir, para nós não fecharmos a empresa. E ela está se sustentando, mas a gente vive de milagre, todos os dias. Começaram então os ciclos de quimioterapia naquela criança, que não tinha nenhum ano. Foram 9 ciclos no total. E em novembro de 2023, após realizar outros exames, foi constatado que o tumor estava inativo. Estava parado lá no corpo dele. Eles puderam respirar um pouco, parar as quimioterapias. E o Theo ficou liberado por quase 2 meses de quimioterapia. Ele tinha um retorno no dia 8 do mês de janeiro desse ano. Ele foi ao retorno para mostrar os exames que ele tinha feito, para ver o que eles iam fazer, se ia fazer radioterapia, se ia voltar com a quimioterapia. O caso dele, segundo a medicina, não tem cura. E quando eles fizeram os exames, eles procuraram o tumor não estava mais lá. Ele tinha 2 tumores, um no pulmão e um abaixo da clavícula. Eles começaram a procurar, chamaram os pais e falaram, olha, eu acho que nós não vamos fazer nem quimio nem radioterapia. Eles falaram, por quê? Porque ele não tem mais tumor, sumiu. Sumiu o tumor dele. O tumor que estava no pulmão, ele era do tamanho de uma uva, para uma criança de 1 ano. Sumiu. Ele não tem mais nada. Então, assim, os pais ficaram sem saber o que falar, nós ficamos sem saber o que falar. Nós recebemos essa notícia ontem e nós oramos muito por essa criança. Ele é um milagre. Ele é um milagre. E eu creio que o Senhor vai fazer milagre pelas nossas crianças, porque Ele tem feito. Não podemos baixar a nossa guarda. Não podemos baixar a nossa guarda. Nós não precisamos fazer como o povo de Israel, que ia vendo as coisas acontecendo e só depois que aconteceu o pior do pior, agora nós vamos orar. Nós não precisamos fazer isso. Muitos podem atribuir o que aconteceu com o Theo à ciência, mas nós sabemos, e os pais dele sabem. Eles sabem o que eles ouviam dos médicos quando eles iam nas reuniões. Algumas reuniões só o pai ia, a mãe não tinha nem estrutura. Os médicos já preparavam antes, ele conversava com os médicos, ó, é o seguinte, algumas coisas fala só pra mim. Me fala quando for grave, a gente faz uma reunião separado ali de tudo. E eles avisavam, ó, a próxima reunião é só com você. E aí passavam tudo pra ele o que estava acontecendo. Eles sabem o que eles viveram e do milagre que eles estão tendo na casa deles. A única forma, irmãos, de nós sermos libertos desse sistema corrupto é irmos na direção do Eterno. E nesta paraxá, em especial, isto ocorre de uma maneira que é até difícil para nós entendermos. Eu quero ler com os irmãos novamente o texto que nós lemos, Shemot capítulo 24, versículo 9. E subiram Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, e 70 dos anciãos de Israel. Que esse encontro aqui, irmãos, é coletivo. Eu tenho orado por isso. Ah, Senhor, que haja um avivamento, algo sobrenatural coletivo no nosso meio. Versículo 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés estava como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, aleluia. Porém eles viram a Deus e comeram
e beberam. Irmãos, isso aqui parece contradizer as Escrituras. Porque a Brit Hadashah, na Nova Aliança, nós temos a afirmação em Yohanan capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Está falando do Yeshua, não é? Que é Elohim. Elohim não é nome próprio, Deus não é nome próprio. Eu não quero trazer aqui contrariedades do que está escrito, mas a palavra é clara de que eles não viram a face do Eterno. Porque todo aquele que ver a face dele, morre, vai morrer. Shemot 33, versículo 20, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas como nós lemos no versículo 10 de Shemot 24, e viram a Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Irmãos, a palavra nos diz que eles até comeram diante do Eterno. E o que eles viram, que nós temos de relato, são os pés de Hashem. Esse texto nos deixa claro que nós podemos ter um encontro com o Eterno aqui, na terra. Só não pode olhar para a face dele. Se você quiser continuar, eu acredito que ele quer que nós continuemos sendo luz aqui. Essa experiência de ver uma fração de Hashem, de quem ele é, se repetiu nas Escrituras. O próprio Moshe, como nós lemos em Shemot capítulo 33, descreve o seguinte, versículo 17. Shemot 33, versículo 17 ao versículo 23. Então ele, Moshe, disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, na rocha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E Yeshayahu também passou por isso. Yeshayahu capítulo 6, versículo 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O relato que nós temos é que ele viu o quê? As vestes enchiam o templo. Então não sei se o tamanho daquela visão, do poder de Hashem, as pessoas já nem olhavam muito para cima, o temor do que poderia acontecer com elas, e os próprios seres ali também cobriam os rostos. Nós podemos ter, segundo a palavra, uma experiência como esta, de ter um encontro com o Senhor. E aí nada mais vai... Depois de uma experiência como esta, que o Eterno nos guarde a grandeza de ter isso, a grandeza de nós vermos o sobrenatural, porque muito mais é exigido de nós, muito mais será exigido de nós. Mas uma experiência com essa é irrefutável, intransferível. Ninguém tira de você, ninguém mais tira de você. Nós temos a experiência também de Eliarro, que também se encontrou com o Eterno. 1 Reis capítulo 19, versículo 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Eliarro ouviu, o que ele fez? Ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Eliarro? Um encontro com o Eterno, um encontro com Adonai, o Senhor do universo.
Ele deseja se revelar a nós. E se nós buscarmos a presença do Senhor, Ele vai se revelar. Assim como os discípulos ficaram ali no cenáculo esperando, aguardando, e a Ruach HaKodesh veio sobre todos eles. Eles viam como línguas de fogo sobre as suas cabeças. Eu desejo isto. E nós precisamos do sobrenatural de Hashem para podermos suportar o que está para vir sobre a terra. Irmãos, como eu li aqui, declarações de pessoas que nem acreditam no eterno. Que o Senhor alcance. Que o Senhor alcance este homem. Eles sabem o que está acontecendo, o que o homem está fazendo com o mundo. Nós precisamos de um encontro com o eterno, todos nós. E nós precisamos nos preparar para isso, porque de qualquer forma, se nós não nos encontrarmos com Ele aqui, nós vamos nos encontrar com Ele depois da morte. Todos vão comparecer diante do Senhor. O que o Eterno nos trouxe hoje é que nós podemos ter um encontro pessoal com Ele agora. Nós podemos ter um contato com Ele agora. Mas nós precisamos nos arrepender e nos voltar para Ele. Quando Yeshayahu se encontrou com o Senhor, a primeira coisa que ele falou: ai de mim. Primeira coisa que ele falou: ai de mim, um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros, pois vi o Senhor com os meus olhos. A primeira coisa que ele disse. Quando o Eterno falou com Jó, com Iov, a palavra nos diz que o Eterno, no meio de um redemoinho, começou a falar com Iov. Jó teve um encontro com o Eterno também. No meio do redemoinho, o Eterno falava com ele. Você pode ler isso em Jó, Iov capítulo 40, versículo 6. No capítulo 42, quando o Eterno termina ali de passar as instruções, mostrar para ele quem ele é, Iov disse o seguinte: então Iov respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei o que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A pessoa que tem contato com o Eterno, a primeira coisa que ela faz é: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Agora, para isso nós precisamos estar abertos ao arrependimento, abertos à mudança de vida. Irmãos, com pessoas rebeldes, o Eterno não deixa nem se aproximar. Ele falou para Moshe: fala para o povo não subir na montanha, do contrário, eu os consumirei. Fala para eles não subirem. Digo mais, quando o Eterno começou a falar que todo mundo começou a ouvir ele, o que aquele povo rebelde falou? Vai lá e fala você com ele, nós vamos morrer. O que é mais fácil falar? Eu me arrependo dos meus pecados ou eu vou morrer? Eles falaram: eu vou morrer. Fala lá com o Eterno. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Vai tu e fala com ele e depois nos transmite as palavras dele. Nós vamos morrer. Não adianta: então vou ter um encontro com o Eterno, aí eu vou me arrepender. Se você não estiver aberto agora ao arrependimento, não pense que você vai se arrepender depois. Não, no grande dia, quando eu comparecer diante do Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Esquece isso. Esquece isso, irmão. Ou nós nos abrimos ao arrependimento agora, ou nem se você vê o Eterno. E Yeshua falou. O que ele falou para o rico? Senhor, envia alguém, envia Abraão, envia alguém para falar com os meus amados, meus queridos, para eles se converterem. Ele falou assim: eles têm os profetas. Se eles não ouvem os profetas, nem que alguém ressuscite dos mortos e vá até eles, eles se converterão. O arrependimento é agora. É agora. A mudança de vida que o Senhor nos convida para termos é agora. Porque não adianta depois do contato se você não é aberto agora. Yeshayahu já estava aberto ao arrependimento. Iov já estava aberto ao arrependimento. Por isso que eles disseram: ai de mim, Senhor, eu me abomino, eu me arrependo dos meus pecados. A arrogância não estava no coração deles, o orgulho não estava no coração deles.
Eles confessaram. Yeshayahu, um profeta, um homem que falava aquilo que ele ouvia do Eterno, não teve vergonha de falar: da minha boca saem coisas impuras, os meus lábios estão impuros. O arrependimento começa agora. Para nós finalizarmos, a terra se tornou tão corrompida que certamente haverá um novo céu e nova terra, onde a justiça habitará conosco. O próprio Eterno estará aqui conosco. Mas se nós não nos prepararmos para este encontro, certamente não poderemos permanecer na sua presença. E o mundo quer colocar o verdadeiro como mentiroso, quer corromper as coisas, assim como tem feito com tudo, e quer nos fazer aceitar esse sistema mentiroso, corrompido, como algo verdadeiro e bom, e nos fazer recusar a palavra, que é a verdade. Nós, no nome de Yeshua HaMashiach, precisamos acordar, porque do contrário nós vamos começar a confundir a verdade com a mentira com a verdade. O Eterno tem falado conosco que nós precisamos dar ouvidos a Ele, para o que Ele tem falado aos nossos corações. Um pouco depois desse acontecimento com Moshe, com Aaron, com os 70 anciãos do povo, ali, líderes do povo, Nadav e Avihu, os filhos de Aaron que estavam lá, comeram diante do Eterno, eles morreram no serviço. Pouco tempo depois disso, quando apresentaram incenso com fogo estranho. Então, mais uma vez, irmãos, o Eterno tem nos chamado para algo sobrenatural. E nós precisamos disso. Ele não faria algo que... Tudo que o Eterno traz para nós e o que Ele nos revela é para o nosso bem. É para o nosso bem. O Eterno... Irmãos, vocês acham que o Eterno tem pouco ou muito para revelar? Ele tem muito mais. Só que Ele nem revela porque nós não estamos prontos. Se Ele está revelando, é porque chegou o tempo. Porque nós vamos precisar para o que está acontecendo. Por isso Ele fala conosco. Muitas outras pessoas tiveram essas experiências sobrenaturais de se encontrar com o Eterno. O próprio Melech David escreveu no Salmo 18, versículo 6: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou Ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Experiência de Davi. Imagina você vendo isso. Experiência de Melech David. Hashem vive, e todos nós deveríamos nos preparar para nos encontrarmos com Ele aqui ou no mundo vindouro. Que em nossos lábios esteja o clamor, como estava nos lábios do profeta Irmeiahu. Irmeiahu capítulo 3, versículo 25. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubramo-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor, o nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até os dias de hoje, e não temos ouvido a voz do Senhor, o nosso Deus. Arrependimento. Temos de tomar cuidado com a mesmice, com o conformismo com o nosso estado decaído. Podemos fazer comparações, dizendo: olha, aqueles que vivem no pecado, e nós aqui passando por situações. Cuidado quando você olha para os outros e se compara. Cuidado quando você se diz melhor do que alguém. Porque quando nós nos colocamos melhor do que os outros, nós não nos arrependemos mais, nós somos tão melhores. O Eterno tem nos chamado para um arrependimento e uma vida diante dele. E a terra se aproxima com velocidade de uma grande ceifa. Que estejamos preparados no nome de Yeshua HaMashiach. Nunca foi tão necessário que haja um encontro, haja compreensão de termos um encontro com o nosso Pai que está nos céus. E o resultado deste encontro depende unicamente de nós. Como você vai comparecer diante dele?
de termos o nosso coração mudado e nos tornarmos quem nós fomos chamados para ser. E esta meditação esteja profundamente no nosso coração. E que cada vida ao ouvir esta mensagem, porque é um apelo para a nossa eternidade, possa se arrepender e possa buscar a presença do Senhor. No nome de Yeshua HaMashiach. No próximo Shabat, dia 17/2, teremos uma única Parashá 19, Trumá, coleta, que nos ensina os detalhes sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo móvel que servia de local de repouso, nome sagrado de Hashem, entre o povo de Israel, a construção da Arca do Testemunho, entre outros instrumentos sagrados, e convoca a todos a fazerem essa leitura, e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, no nome de Yeshua. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, coloca as nossas vidas diante do Senhor. Te agradeço pela revelação da Tua Palavra. Pai, no nome de Yeshua, levanta-nos, atrai-nos a Ti, Senhor. Atrai os Teus servos a Ti, Senhor. E nós iremos. Revela-te a nós, nós precisamos, Pai. As coisas ficam tão pequenas quando nós nos deparamos com a grandeza da Tua glória. As adversidades, as lutas, Pai, nós deixamos tudo para trás por causa da grandeza da glória do Senhor. Tira o orgulho, tira a arrogância do nosso coração. Remove de nós isto, Pai. Que sejamos como crianças diante de Ti, humildes, inocentes. Que a nossa vida seja pautada pela Tua Palavra, porque a sociedade deseja pautar a vida do homem segundo a corrupção, segundo a instrução desta terra. Nos ajuda, Senhor, e nos capacita para este encontro contigo. Dá-nos um avivamento, Senhor, pessoal e coletivo. No nome de Yeshua HaMashiach. Eu desejo, Pai, estar mais próximo de Ti. Nós desejamos ter a Tua presença no nosso meio. No nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Que assim seja.